Olá, você tem ou já teve algum problema que precisou de um advogado para resolver? Esse problema foi resolvido ou você deixou de lado porque não tinha dinheiro para pagar o advogado? Ou até tinha dinheiro, mas o valor não compensava? Ou sei lá, não conhecia nenhum advogado de confiança? Ou ainda pensou que seria muito burocrático tentar resolver o seu problema? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, assista esse vídeo até o final, pois ele pode servir para você. Mas antes que você pense, lá vem mais um cara querendo vender um livro com soluções mágicas para resolver um problema, não é nada disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Martins, sou advogado desde 2006 e estou no meio jurídico desde 99, quando iniciei meu primeiro estágio ainda no primeiro semestre da faculdade. Sou pós-graduado em Direito Processual Civil e fiz inúmeros outros cursos de atualização e aperfeiçoamento ao longo dos anos. Em 2013, fui aprovado no primeiro concurso para juiz leigo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, função que exerci no primeiro Juizado Especial Cível de Porto Alegre e que me deu suporte e condições para escrever esse livro de uma forma didática e prática. A ideia por trás desse livro surgiu da necessidade de produzir um guia, uma espécie de passo a passo, para disponibilizar aos clientes que me procuravam pelos mais variados tipos de problemas, desde cobranças indevidas, falha na prestação de serviços e outras situações de menor complexidade e menor repercussão financeira. É que muitas vezes o problema do dia a dia com companhias telefônicas, concessionárias de energia elétrica, empresas de TV por assinatura e aí por diante, não possui uma repercussão financeira significativa, o que me obrigava a recusar muitos processos. Imagine, por exemplo, um consumidor que está sendo cobrado pela empresa de telefonia por um serviço não contratado por R$20 todo mês. Esse consumidor entrou em contato com a empresa diversas vezes, explicou a situação, passaram a ligação dele para inúmeros atendentes e no mês seguinte a cobrança estava lá novamente. Depois de mais alguns telefonemas e incomodações, no outro mês a cobrança seguia lá. Pode acreditar, essa situação é muito comum. Aliás, é a mais comum segundo uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Diante desse quadro, esse consumidor possui, em tese, o direito à devolução desses R$20 relativos a cada mês cobrado indevidamente. Imaginando que as cobranças perduraram 3 meses, seriam R$60. Imaginando ainda que a cobrança é indevida, esse consumidor teria direito à devolução em dobro, ou seja, R$120. Ainda assim é um valor baixo, mesmo que o incômodo seja grande, não é verdade? Para essas situações, muitos advogados infelizmente são obrigados a recusar as causas por absoluta inviabilidade, já que os honorários que precisariam cobrar certamente seriam superiores ao valor que supostamente o cliente reaveria com o processo. Ainda que o advogado atuasse no risco, ou seja, sendo remunerado somente mediante um percentual sobre o êxito ao final do processo, não compensaria financeiramente, imaginando as atividades que precisaria prestar, como pelo menos uma consulta, a redação da petição inicial, 1 ou 2 audiências, a confecção de mais uma ou outra peça processual, enfim. No meu caso em específico, a dificuldade de assumir ações dessa natureza era ainda maior, porque na condição de juiz leigo eu não podia advogar no Juizado Especial Cível. Foi pensando nisso que inicialmente eu montei uma espécie de faça você mesmo, para oferecer a cada cliente que me procurasse para situações similares e que eu infelizmente não podia assumir. Com o passar dos anos, notei que se tornou uma forma simpática de recusar a causa e não perder o cliente para futuras causas mais complexas ou cuja matéria exija realmente a presença de um advogado. Para você ter uma ideia, inicialmente eu tinha feito um passo a passo em um arquivo do Word e sempre que era necessário eu encaminhava por e-mail ou imprimia e entregava pessoalmente para o cliente. Só agora, com a intenção de disponibilizar a um público maior e que ainda não me conhece, é que montei no formato de livro eletrônico, melhorando um pouco a apresentação e avançando um pouco mais em pesquisas para torná-lo ainda mais completo e, sobretudo, prático. Para ver da viabilidade de produzir esse material, ou mesmo se haveria um público para ele, fui pesquisar o que outros advogados ou outras pessoas do meio jurídico já haviam produzido e disponibilizado nesse sentido. Encontrei algum material espalhado por aí, e você pode fazer o mesmo pesquisando no Google, mas ao analisar aquele material, percebi que ele era dividido em basicamente 2 formatos. Ou muito técnico, como um artigo científico mesmo, voltado para profissionais do direito,
ou muito incompleto. Com aquele material na minha frente, tentei me despir da condição de advogado e ver se de alguma forma eu conseguiria avançar e montar minha própria ação judicial como leigo, seguindo unicamente as informações dos materiais que encontrei. Vou resumir para você. É impossível. Dos bancos da faculdade, lembro que minha maior dificuldade era absorver toda a teoria e imaginá-la na prática. Ainda que as faculdades de Direito possuam cadeiras de prática processual, as atividades práticas não passam de assistir a algumas audiências e, eventualmente, montar uma inicial de um processo em grupo. Nenhum professor jamais me ensinou o que fazer com aquela inicial, em que foro ir, onde protocolar, que requisitos preencher, quais documentos necessários para abrir o processo, quais poderes eu deveria colocar nas procurações que os clientes assinariam para mim, se tinha que pagar custas ou não, enfim, isso tudo infelizmente só aprendemos mediante tentativa e erro. E o que eu quero te oferecer é um material completo, com todo o passo a passo para você montar o seu próprio processo do absoluto zero, sem gastar nada com advogados. É por isso que nesse e-book eu procurei tornar tudo claro, em linguagem simples e direta, sem juridiquês, conciliando as técnicas e formas para recorrer ao judiciário sem necessidade de advogado, incluindo também a parte prática, que certamente é o que mais preocupa o leigo. É por isso que ao adquirir esse e-book, você vai ganhar gratuitamente outros 3 e-books, dentre eles um com diversos modelos de petições iniciais facilmente adaptáveis ao seu caso específico. Ainda não te convenci? Então vamos aos números. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 2015, a maior parte das pessoas que procuram o Juizado Especial Cível para resolver seus problemas são consumidor pessoa física contra fornecedor pessoa jurídica, ou seja, consumidor contra empresa. Esse mesmo levantamento apurou que dentre os processos do Juizado Especial Cível, pouco mais de 10% são abertos sem advogado, o que permite concluir que existe uma grande demanda reprimida daqueles que têm um problema para resolver, mas que não contratam advogado e também não procuram a justiça, deixando seus problemas sem solução. Lembra que eu te perguntei lá no início do vídeo sobre ter dinheiro para pagar o advogado, mas o valor dos honorários não compensar? É exatamente isso que essa pesquisa identificou, ou seja, as pessoas muitas vezes não procuram seus direitos por acharem que é muito burocrático ou por imaginar que o esforço não compensaria. Mas a grande parte dessa demanda reprimida, sem dúvida, decorre do desconhecimento das pessoas de que é possível resolvermos nossos problemas na justiça sem a necessidade de contratação de advogado e de forma bastante simples e rápida. E é isso que esse livro vai te mostrar. Voltando à pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o número que mais me impressionou particularmente foi a conclusão de que 23% dos processos sem advogados terminam em acordo, sendo que esse número cai para 13% quando as pessoas estão acompanhadas por advogado. Isso quer dizer que não é bom contratar um advogado? Lógico que não. O advogado é uma peça essencial à administração da justiça e no livro você verá que existem situações que só o advogado poderá resolver. A proposta desse livro é enfrentar essa grande demanda reprimida que a pesquisa apontou e mostrar às pessoas que seus problemas podem ser resolvidos de graça e de uma forma muito simples, segura e rápida. Essa demanda reprimida, aliás, vem exatamente daquela lacuna que eu comentei lá no início, ou seja, quando o problema não possui uma repercussão financeira significativa, acaba inviabilizando a contratação de um advogado e a pessoa muitas vezes acaba com seu problema sem solução. É isso que eu quero ajudar a combater. No livro você ainda vai conhecer quais são as causas mais recorrentes dos juizados especiais, como cobranças indevidas, indenização do DPVAT, inscrições indevidas no SPC e Serasa, extravio de bagagem, acidente de trânsito, briga entre vizinhos e muito mais. Mas eu falei antes que além desse livro você receberá gratuitamente outros 3, não é mesmo? Além do livro com alguns modelinhos de petição inicial para você abrir hoje mesmo o seu processo, os outros livros vão ajudar a te guiar e a te mostrar uma série de situações que você tem direito e que talvez não esteja usufruindo ou que estão lhe negando. Eu dei a esses livros os títulos de Direitos que eles escondem de você, e já estamos no 2º volume. Você sabia, por exemplo, que pode desistir de uma compra feita pela internet sem informar os motivos? Simplesmente devolvendo o produto e recebendo o dinheiro de volta? Ou que o fornecedor é responsável por defeitos ocultos nos produtos, mesmo após o período de garantia?
Esses e diversos outros direitos que todos nós temos e que muitas vezes nem sabemos, eu disponibilizei nos livros bônus que você receberá gratuitamente. E então, quer conhecer os seus direitos e resolver os seus problemas de uma maneira fácil, rápida, segura e, sobretudo, de graça? Adquira agora mesmo o e-book Como Abrir um Processo Sem Advogado e receba de bônus um e-book com modelos para você abrir o seu processo hoje mesmo e os volumes 1 e 2 do e-book Direitos que eles escondem de você. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e uma boa leitura.